Mais cedo no jornal, a gente falava a respeito da chegada de outro grupo de brasileiros e palestinos que vieram da faixa de Gaza, né? Chegaram ontem, às 11 horas da manhã, em Guarulhos, nessa missão que é considerada uma das mais difíceis da história do Itamaraty, que tem retirado as pessoas que viram de perto os massacres que ocorrem na faixa de Gaza. A Mônica Bergamo está com a gente, tem mais detalhes, inclusive, né, Mônica, a respeito da chegada desse último grupo, dessas 12 pessoas que chegaram ontem a São Paulo, inclusive também detalhes sobre pressões que o governo sofre para trazer mais pessoas de Gaza ao Brasil. Mônica, bom dia para você. É isso, gente. Bom dia. Eu acho que a gente podia mostrar. Eu tava lá e filmei o momento da chegada dessas crianças, para quem ainda não viu, que é muito, muito forte. Eu não sei se a gente tem aí o videozinho já engatilhado. Abraço de emoção, né, da família. As crianças chorando, se abraçando. A história daquele pai e das 3 crianças, né? A mãe dessas crianças desapareceu, né, Mônica? Exatamente, quer dizer, essas crianças chegaram. O quanto de emoção tem nessa cena, né? Que é um grande alívio, uma grande felicidade, ao mesmo tempo um sofrimento absurdo, né? De ter que deixar a sua própria terra bombardeada e as crianças revendo o pai depois de 2 anos de separação, né? Então a chegada desse grupo de palestinos foi um momento de emoção muito forte. As crianças viram o pai, a mãe, ela desapareceu, ele casou de novo, ele já estava separado da mãe quando ele veio para o Brasil, e eles estavam há quase 2 anos sem se ver. Tinha também uma outra pessoa lá, o cara que era vou pegar aqui o nome dele, porque os nomes a gente tem que anotar, né? Porque são difíceis. O Omar Kader, que estava esperando a mãe dele, Makbula Kader, ela chegou em cadeira de rodas, eles não quiseram ser filmados, não quiseram dar entrevistas. Conversei com eles, mas não como entrevista, estavam no elevador correndo. Mas é isso, as pessoas estavam há 2 anos sem ver esses familiares, essas famílias tinham sido separadas pela guerra, porque uma primeira leva de palestinos brasileiros conseguiu sair de Gaza bem no começo do conflito, a gente se recorda bem, né, Carla? Graças às negociações do governo brasileiro com Israel e a Jordânia naquele momento, além do Catar, foram cerca de 30 pessoas que vieram, mas que tiveram que deixar os seus familiares para trás, porque só vinha quem era brasileiro, quem tinha a nacionalidade. Depois de muita pressão, de muita luta e de uma negociação super delicada entre o governo brasileiro, Israel e a Jordânia, foi possível trazer agora, depois de 2 anos, os familiares desses primeiros brasileiros que chegaram aqui, né? São pessoas que não são nacionais, mas que pelo parentesco acabaram autorizados a deixar a região agora para vir ao Brasil. Bom, conversando com os palestinos que estavam no aeroporto, que estavam muito felizes, né, eles revelaram, por outro lado, o desespero, né, e a vontade de trazer outros familiares para cá. Familiares que não são de primeiro grau, mas que são tão amados quanto e que estão em Gaza correndo altíssimo risco de morrer ou de fome ou de bomba, né? E eu apurei com o governo brasileiro que, apesar da boa vontade da diplomacia brasileira, apesar da determinação do presidente Lula para que tudo seja feito para trazer essas pessoas, as dificuldades são gigantescas. Primeiro, porque a relação do Brasil com Israel é difícil, né? O governo do Netanyahu considerou o Lula persona não grata pelas duras críticas que ele faz aos ataques de Israel em Gaza, ele chama de genocídio, né? Critica muito, especialmente a morte de milhares de crianças e mulheres e também homens inocentes que não tem nada a ver com o Hamas, né? E depois, em segundo lugar, além dessa relação ser difícil, os países vizinhos, Carla, eles são duros para permitir a passagem dos palestinos pelo seu território, dessas pessoas que estão em Gaza. Porque, como todos sabem, Egito, Jordânia estão sob uma pressão enorme, né, para receber milhões de palestinos que o Trump e o governo de Israel querem expulsar daquela terra, já é uma coisa declarada e explícita, né, para, segundo o Trump, fazer do lugar uma Riviera. Então, em vez de promover a paz nesse momento, em vez de promover um acordo, não. Eles querem, de fato, que as pessoas saiam de lá para que o território seja definitivamente controlado por Israel, né? Os dois
países, tanto o Egito quanto a Jordânia, não querem, dizem que não tem a menor condição de incorporar do dia para a noite milhões de palestinos em suas terras, em suas economias, milhões que se transformariam em refugiados, né? E especialmente porque a Gaza é dos palestinos, não é de Israel. Então, eles endurecem a passagem das pessoas, né? Não querem abrir as suas fronteiras facilmente para pessoas que chegam de Gaza. Então é difícil a situação por todos os ângulos que se olhe, né? E agora a gente tem portanto, um pouco essa queda de braço, né, vamos dizer assim, entre os palestinos que estão no Brasil, que reconhecem no governo Lula um aliado importante, mas que querem mais, pressionam para que seus mais familiares venham para o Brasil. E por outro lado, o governo com essa dificuldade, Carla. Pois é. A Mônica disse mesmo, por qualquer ângulo que você olhe essa história, não existe uma verdade absoluta, é muito difícil você determinar. O que a gente pode dizer, Mônica, o que acontece neste momento é que uma população inteira está sendo dizimada. Se não assassinada por meio dos bombardeios, não entra comida. Agora voltou a entrar comida, mas as pessoas estão morrendo de fome. E aí existe também, né, Mônica, essa opinião e essa vontade dividida. Ao mesmo tempo em que as pessoas querem sair de lá por causa dos bombardeios e da fome, elas não podem sair porque elas são impedidas. Existe uma vontade de se manter e manter a resistência nesse local, porque é o ponto de origem dessas pessoas, é a casa dessas pessoas. Elas não querem ter que deixar o local de onde elas são, né? Mas elas, ao mesmo tempo, têm que sobreviver. Agora, o que a gente pode dizer, e que aí sim é uma verdade, e não tem como não se enxergar dessa forma, a primeira imagem que você mostrou das crianças que perderam a mãe, que ficaram com a tia ali. Você imagina a história, tira todo o contexto, né, toda a questão política da história, se coloca no lugar dessas 3 crianças, que são pequenininhas, né, Mônica? Os pais se separaram, essas crianças ficaram com a mãe ali na faixa de Gaza, o pai viajou, enfim, tem outra família, teve outras crianças, né, nesse período, e eles se conheceram agora, então se coloca no lugar dessas 3 crianças pequenininhas, vendo os pais se separarem, o pai viajando para um outro país, ficando com a mãe no seu país, na sua casa, e vendo todo o seu bairro sendo bombardeado todos os dias. E as pessoas que você conhece, que essas 3 crianças conheciam, desaparecendo todos os dias. Uma vida de pânico, né? Uma exatamente. vida de pânico absoluto. E olha, essas crianças não apoiaram o Hamas, não sabem nem o que é o Hamas. Isso, exatamente. Essas crianças não têm a menor responsabilidade sobre o que aconteceu em 7 de outubro. E realmente a situação dos palestinos ela é muito assim, triste. Todos são vítimas, né? Eu tive a oportunidade já, Carla, de entrevistar, inclusive nós publicamos a Folha, né, uma entrevista com uma refém que foi sequestrada pelo Hamas, que sofreu muito, muito, né? A irmã do israelense brasileiro que morreu, né? E o desespero dela, da mãe, quando a gente entrevistou, e a gente fez a entrevista, elas faziam apelos muito fortes para que o governo brasileiro se empenhasse, né, para tentar fazer o Hamas libertar aquele brasileiro. É muito sofrimento envolvido nos dois lados, né? Agora, uma pequena diferença que eu acho que acaba fazendo muita diferença é que os israelenses têm o apoio de um Estado forte, né? Quando vem uma pessoa de Israel aqui para o Brasil para dar entrevista, ela tem o apoio de um consulado, ela tem apoio de uma embaixada, ela tem apoio de organizações muito estruturadas, o que não diminui o sofrimento dela, né, o sofrimento individual da pessoa sempre é muito, 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 muito grande, muito impressionante. Mas os palestinos têm esse mesmo sofrimento sem nenhum apoio de nada, né? Não tem um Estado organizado, não tem nada organizado. Eles chegam aqui no Brasil. Ontem eu vi uma funcionária, uma pessoa acho que era do Ministério do Desenvolvimento Social, uma pessoa do governo federal, falando: olha, tem um carro para levar vocês da prefeitura, tem almoço, se quiserem almoço. Eles falaram: não, nós vamos para casa. Eles queriam ficar entre eles, a família, e pronto, acabou. A partir daí, eles com eles mesmos, né? O Brasil mesmo não tem um programa forte de acolhimento. Ele acolhe quem não tem para onde ir, mas não tem um programa de acolhimento mais musculoso, assim, para de fato ajudar pessoas que chegam aqui como refugiadas, né?
A gente já viu várias crises de refugiados de outros países que chegam a ficar no aeroporto porque não tem para onde ir, enfim. É tudo muito difícil, então o sofrimento é muito profundo e, no caso deles, além do sofrimento, é um abandono, realmente é eles com eles mesmos. Tô vendo a imagem aqui na Folha de São Paulo de hoje, né, Mônica, de crianças, são 3 pequenininhas e um bebê dormindo ao lado, mas essas 3 pequenininhas dividindo alguns poucos grãos de arroz num prato. Poucos grãos de arroz e é isso que elas têm para comer, além de... Vamos ver se a gente consegue aproximar isso em a imagem. Gaza, né? Isso em Gaza, exatamente, na faixa de Gaza. Na verdade, é perto dali, porque elas estão num acampamento para refugiados, né? Sendo atendidas por uma ONG. Mas esse atendimento é cada vez mais difícil de acontecer, porque, como dizia a Carla, foi um bloqueio já de 11 semanas em que não entraram alimentos. Israel impôs esse bloqueio a todos os suprimentos. Agora começou a retomar esse abastecimento, mas de maneira muito gradual e insuficiente para atender a população. Então, tem gente passando fome, morrendo de fome, e as cenas são todas dilacerantes. Só para fechar aqui, a alimentação não é a única parte afetada pelo bloqueio. O ministro da Saúde de Gaza disse que 7 hospitais dos 36 em Gaza apenas estão funcionando, e só parcialmente, e que 90% dos estoques médicos estão zerados. Então não tem também condição de atendimento aos feridos. Frota de ambulância também foi reduzida para 1/3 por causa da escassez de combustível. Falta tudo em Gaza, tudo, né? É terrível. Israel está fazendo essas ações que a França, o Canadá, aliados de Israel já definem como escandalosas, absolutamente escandalosas, para criar essa situação que as pessoas não queiram deixar, né? Querendo deixar a Gaza. Mas ontem, conversando também, só para a gente finalizar com os palestinos, alguns falaram que teve um que relatou, Sheila, que o pai dele morreu lá, não quis vir para o Brasil, e ele falou, não, eu prefiro ficar aqui e correr esse risco, aqui é minha terra, não quis vir e morreu, né? Morreu num bombardeio, né? Então, não são todos que querem sair, mas é difícil querer ficar, por mais que se ame a própria terra, né? Com essas ações de Israel, enfim, impondo fome, matando, sem trégua, obrigando as pessoas a caminharem de um lugar para o outro, agora é no norte, agora é no sul, nós não vamos bombardear o norte, aí bombardeia o norte, bombardeia acampamento de refugiados, bombardeia hospitais, sempre colocando a culpa no Hamas, dizendo que o Hamas se esconde nos hospitais, mas não interessa, se você quer pegar o Hamas, você está sim matando doentes, você está sim destruindo um hospital, você está sim matando crianças que estão lá dentro machucadas, enfim, você está sim fazendo tudo isso que as pessoas estão falando que é escandaloso, mas ele segue, o governo Netanyahu, sem aparentar nenhum desejo de trégua, né? Nenhum agora recuo. Explicitamente. E conta com Trump para isso, né? Então... Conta com os Estados Unidos, não conta com mais ninguém. E se criticar, é antissemitismo, né? Ontem ele falou que o assassinato do casal nos Estados Unidos israelenses também muito trágico, como a gente diz, é sofrimento para todo lado. Ele diz que a culpa é da Europa porque está incentivando o antissemitismo ao criticá-lo. Não pode criticar o Netanyahu, porque isso é antissemitismo. Então, é difícil. A Mônica volta segunda-feira conversando conosco às 8 horas da manhã. Um beijo para você, Mônica. Bom fim de semana. Parabéns pelo trabalho, viu? Até amanhã. Até amanhã. Até segunda. É verdade, até segunda. Bom fim de semana.